Fala, meu camba e minha camba. Cláudio Bongo aqui e sejam muito bem-vindos a mais uma dica do Camba. Isso mesmo. Hoje eu tenho mais uma dica para vocês e mas eu quero desde já aproveitar. Se você que está ali do outro lado não é inscrito aqui no Cambas de Jesus, eu vou te dar alguns segundos que é para você fazer isso. Se inscreve, compartilha esse vídeo, deixa aquele like. Eu vou ter segundos, fica ali. Tem esse tempo que é para você se inscrever ali no nosso canal, tá bom? Pois é, eu aposto que você já fez isso. E desde já eu quero te agradecer por isso também. Olha só, eu não sei se você que está ali em casa, com certeza já se deparou em algum momento diante de problemas, situações, preocupações da vida, aonde você fica pensando, não é? Aonde você, aliás, tudo que você mais deseja é algum direcionamento da parte de Deus, é alguma resposta, porém você não ouve absolutamente nada. E é exatamente sobre isso que eu quero refletir com vocês hoje. A nossa dica hoje está relacionada exatamente com isso. E para isso, eu quero refletir, eu quero ler um texto com vocês, né, que está lá em Lucas, no capítulo de número 24, não é? Ali, vamos começar no versículo 3 até o versículo 34. Porém, a gente não vai ler todo esse texto, senão o vídeo vai ficar muito longo, não é? Mas, antes da gente ler o texto ali, conforme eu falei, né? Você já tem se deparado com esse tipo de situações. E tudo que você deseja é ouvir um próximo passo. Tudo que você deseja é ouvir o que fazer. E eu quero. O título para essa dica hoje seria exatamente qual é o próximo passo, não é? Qual é o próximo passo? Já que você não consegue ouvir Deus, você não consegue ter um direcionamento para solucionar aquele problema, qual é o próximo passo? E para isso, eu tenho duas dicas hoje que vão te levar nos próximos passos, não é? Para começar, Lucas 24, né, no seu versículo 13 até o 18. É ali onde a gente vai desenvolver a primeira dica que já já eu vou passar para você. Que diz assim o texto, né? Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Versículo 17. Jesus lhes perguntou: sobre que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. E então, qual que seria a primeira dica? Exatamente, pare de dar atenção aos problemas. Mas antes, eu queria trazer um contexto sobre o texto que nós acabamos de ler. Te situar um pouquinho no caso. Ali, Jesus tinha sido crucificado, 3 dias depois ressuscitou. A Bíblia fala que as mulheres que caminhavam com eles, né, e os discípulos, foram para o túmulo e encontraram o túmulo vazio. E o anjo que estava ali perto falou para elas que Jesus tinha ressuscitado. E então, em Jerusalém, a questão era essa era a conversa. Em Jerusalém, aí ao redor, essa era a conversa. Todo mundo se lamentava, todo mundo conversava, todo mundo falava sobre isso. Esses dois discípulos que estavam ao caminho de Emaús, eles não fazem parte dos 12, não é? Eles seguiam Jesus ali, mas não faziam parte dos 12. E durante a sua caminhada, eles ficavam conversando exatamente sobre todos aqueles acontecimentos. Conforme eu falei agora há pouco, que esse era o assunto em Jerusalém e aí nas cidades vizinhas, né? E a primeira dica, conforme eu falei aqui, é que a gente precisa parar de dar atenção aos problemas. Ô Cláudio, você está falando que eu não posso me preocupar com os meus problemas? Não exatamente, não é? Eu não estou falando que você vai ignorar os problemas. Não estou falando que você vai simplesmente ignorar os problemas e deixar a vida me levar. Não, os problemas precisam ser resolvidos.
O grande problema é que nós temos dado muita atenção aos problemas. Nós temos alimentado, nós temos amamentado os problemas. Só que se você parar para pensar, os problemas, eles já existem desde muito antes de você nascer. Eu não sei, você que está ali me ouvindo, quantos anos você tem, mas saiba que os problemas, as preocupações da vida, as situações, as necessidades, falta de finanças e um monte de coisa, sempre existiram desde muito antes de você nascer, desde muito antes de eu nascer. Então, os problemas sempre existiram. O que eu estou tentando trazer aqui é que você não pode dar tanta atenção ao problema ao ponto disso te impedir de você enxergar qual é o próximo passo. Ao ponto de te impedir, né? Ao ponto de o problema, no caso, te impedir de você conseguir ouvir a voz de Deus. Não é? Se a gente voltar no texto que nós lemos, não é? A Bíblia ele é bem clara quando fala que esses discípulos, esses 12 seguidores de Jesus, eles estavam caminhando com Jesus. Primeiro eles estavam sozinhos, né? Depois ali no meio da conversa, Jesus apareceu. Porém, eles não conseguiram enxergar que Jesus estava junto com eles. Por causa de quê? Exatamente porque eles estavam muito focados na situação que tinha acabado de acontecer. Eles estavam muito preocupados com os problemas, não é que tinham acabado de acontecer, eles estavam focados com os problemas da vida. E quando você está muito focado com os problemas da vida, os problemas nos impedem de enxergar o próximo passo. Nos impedem de ouvir o direcionamento de Deus para o próximo passo. Assim fica melhor. E sabe, Jesus, ele foi muito claro quando ele disse assim, lá em Mateus, no capítulo 28, né? Quando ele estava terminado ali já na sua exceção, capítulo 28, no seu versículo 20, ele fala que eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O que eu estou tentando trazer para você, não deixa o problema ofuscar a tua mente, não deixa o problema te impedir de enxergar a mão de Deus sobre a tua vida, não deixa o problema te impedir de enxergar aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Os problemas, eles vêm e vão. Porém, Jesus ele deixou muito claro que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. No versículo 15, ali do texto que nós lemos, ele diz que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Então, Jesus ele está conosco. Pensa, aquele problema que você está vivendo, que você acha que não está vendo, desculpa, não está tendo solução, Jesus está ali. Mas por que? A pergunta é, se Jesus está comigo, por que eu não estou vendo a solução? Isso eu vou falar no ponto 2. Se Jesus está ali, por que eu não estou vendo a solução? Então, para eu fechar nesse primeiro ponto, nessa primeira dica, é o seguinte, pare de enxergar, pare de dar atenção, aliás, nos problemas. E entenda que Jesus está junto com você no problema. Jesus está junto. Ou você acha que Jesus te abandonou porque você tem problemas? Porque você está com necessidades disso e aquilo? Porque você está com falta disso e daquilo? Porque você não está conseguindo resolver um determinado problema? Não, cara. A gente é que abandona Jesus. Mas ele não abandona a gente nunca. Eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus estava caminhando com os discípulos. Jesus estava ali com esses 2 seguidores. Porém, eles não conseguiram enxergar porque estavam muito preocupados com outras coisas. Porque estavam muito focados no problema. Eles estavam com os olhos no problema. Para o segundo ponto, eu queria ler o seguinte, né? Vamos ler o texto que está lá no 28, versículo 28 já no caso, né? A gente vai até o versículo 32. Diz assim no caso, né? Aproximando-se de Emaús, no caso os 2 discípulos ali, juntamente com Jesus. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguia a viagem. Mas eles insistiram, fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram.
Nesse momento, ele desapareceu. Ele quem? Jesus. Versículo 32. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco e no caminho nos explicava as Escrituras? O segundo ponto, conforme eu falei, é se afaste no meio do barulho, ou se afaste do meio do barulho. Como ficar melhor? Então, repara que no texto que a gente leu, a gente falou anteriormente que esses dois seguidores de Jesus, eles caminhavam, conversavam com Jesus, porém não conseguiam identificar quem era Jesus. Mas a partir do momento que eles convidaram Jesus a entrar na casa deles, a partir do momento que eles decidiram ter uma comunhão com Jesus, o texto que nós lemos fala que os olhos deles se abriram, que eles começaram a enxergar, ou seja, eles enxergaram a solução. E então, eu e você, a gente precisa se afastar do barulho, a gente precisa se afastar de tudo aquilo, né, de ambientes que nos impedem de enxergar o mover de Deus nas nossas vidas. Você busca por uma solução, você busca por um direcionamento. Às vezes você está num lugar aonde você não consegue ouvir a voz de Deus porque tem muita gente falando, tem muita gente opinando, tem muita gente falando da vida dos outros, tem muita gente... Você está em ambiente em que só tem pessoas que falam da vida dos outros. Você está em ambiente em que só tem pessoas que falam mal dos outros. Você está em ambiente em que tem pessoas que só falam das outras pessoas, independentemente de ser bem ou mal. Então você está no meio de um barulho onde você não consegue ouvir a voz de Deus, onde você não está conseguindo ouvir o direcionamento de Deus para o próximo passo. Porém, quando você convidar Jesus a entrar na sua casa, quando você sair daquele barulho e se focar em Cristo, eu te garanto, você vai conseguir ouvir da parte de Deus a solução para aquele problema ou o direcionamento que você tanto procura, que é para avançar para o próximo passo, provavelmente do teu projeto, provavelmente da tua empresa, provavelmente de qualquer outra área da sua vida. Você só não está conseguindo ouvir porque você está no meio de um barulho. Porque pare para pensar comigo. Você acha mesmo que Deus, ele ignora as nossas orações? Você acha mesmo que todas as vezes que você ora, você não tem resposta porque simplesmente Deus está te ignorando? Com certeza que não. Ou você acha que todas as vezes que você tem orado, Deus não tem falado com você? Deus não tem trago alguma resposta? Ah, isso não cabe na minha mente. Não cabe na minha mente dizer que a gente simplesmente ora para se sentir feliz, para se sentir satisfeito e acabou. Dia seguinte, 2 dias depois, ou sei lá quando, a vida continua na mesma, você não ouviu a resposta de Deus, você não ouviu, não teve a resposta de Deus, não teve a solução para aquilo, mas eu confesso que algum tempo eu era assim. Uns anos atrás eu era exatamente assim. Simplesmente entrava no quarto, trancava a porta, orava, me sentia muito bem. Porém, eu não via solução. Eu não via aquela situação se resolver. Você acha mesmo que Deus simplesmente ignorava a minha oração? Ou eu não orava com fé? Pode até ser. Mas o que eu quero te falar é que, de fato, Deus, ele ouve a sua oração. O grande problema é que você que não está ouvindo ou enxergando a resposta de Deus. Mas ele está falando, igual aos 2 discípulos. Deus fala, porém você está no meio do barulho e não consegue ouvir a solução, não consegue ouvir qual será o próximo passo. Às vezes, próximo passo, ou seja, esse barulho, essa confusão, ele não é exatamente uma confusão no meio de pessoas. Às vezes é uma confusão dentro da sua mente. Existem tantas vozes que você está ouvindo, Satanás está lançando dardos inflamados do maligno, conforme a Bíblia fala em Efésios. Satanás está bagunçando a tua mente, está trazendo um monte de coisas na tua mente, os teus próprios pensamentos também, e às vezes o Espírito Santo também está falando para você, porém você não está conseguindo identificar. Então é uma confusão na mente. Porém, você é que vai saber. Ou seja, você precisa selecionar qual pensamento você vai alimentar. Não é?
Então, essa bagunça, você precisa sair dessa confusão, você precisa sair desse ambiente de confusão, tanto da tua mente como de pessoas físicas mesmo, né? De pessoas assim no geral. Você precisa sair delas se você quiser ouvir a voz de Deus para o próximo passo. Então, resumindo, ou fazendo uma recapitulação. Primeiro, você precisa parar de dar atenção, não é, aos problemas. Segundo, você precisa sair, não é, se afastar do meio do barulho, do meio da confusão. Se você quiser ouvir a voz de Deus, aliás, se você quiser ouvir a voz de Deus, né, para aquela situação, para aquele problema, entenda, Deus, ele fala com a gente o tempo todo. Eu afirmo isso para você. Deus fala conosco o tempo todo, através da Bíblia Sagrada, sua palavra, e é através do Espírito Santo que sussurra para os nossos corações, para o nosso ouvido, para o nosso coração, que fala para a gente. Então, essa foi mais uma dica do Camba. Para você que é meu Camba, para você que é o Camba de Jesus que está aí do outro lado. Obrigado, então, a você que ficou até o final desse vídeo aqui. Eu vou te pedir mais uma vez que se esse vídeo foi relevante para você, compartilha para as pessoas, deixa aquele like, segue aqui a gente e vamos junto crescer para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, obrigado. Deus abençoe vocês, estamos juntos e até breve.